Boa noite você que está aqui com a gente agora, 19 horas, na quinta-feira, aquele calorzinho bom para tomar uma água gelada, como diria um amigo meu, principalmente aquela da garrafinha verde, é a melhor que tem. Seja bem-vindo para estar aqui com a gente agora, nesse painel do Parque Metrópole, que vai tratar agora sobre investimentos. Bom, o Parque Metrópole hoje estava com uma agenda bastante intensa, pessoal, dentro do GoRN. A gente começou 9 da manhã com um panorama sobre pilares do empreendedorismo. A gente passou por duas oficinas, uma oficina de ideação, uma outra oficina sobre storytelling, pitch. E agora, o nosso papo aqui é para falar um pouquinho dessa jornada também de investimento, que cada vez mais está sendo um cenário que ele precisa ser vislumbrado para quem está já iniciante ou já maduro, né, dentro desse ambiente de empreendedorismo e inovação que a gente vive. E como diria nosso amigo Fausto Silva, tenho a honra de trazer aqui duas feras para estar batendo esse papo conosco. É o Thiago Fernandes, da Outforce, também nosso amigo Guilherme Oliveira, do C-Hub, da Poti Ventures. Queria chamá-los aqui para estar com a gente nesse momento e para dar aí as boas-vindas iniciais aí para o nosso público. Boa noite para vocês e obrigado por estarem aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Incrível, Rodrigo. Maravilha. Boa noite, Guilherme. E aí, Rodrigo, e aí, Thiago, obrigado pelo convite e parabéns aí para a organização do GoRN. O evento está sendo bem legal. Pude participar também pela manhã e está tendo muita atividade boa. E agora vamos bater um papo bom, né? É isso aí, papo bom. Bom, galera, dentro da temática que o Parque Metrópole escolheu, chama-se Metrópole Start, com a ideia de ser aqui, o que vem antes de uma startup, né? Então o nome Start vem nessa questão provocativa também. Então, como eu disse, a gente já trabalhou ideação, pitch, pilares, né, do empreendedorismo, e eu vinha pensando, né, com um olhar crítico, pô, será que alguém pode ver investimento como algo muito avançado, que não deve ser analisado antes de uma startup? E fazendo essa crítica, eu estava tentando fazer uma aproximação com o que a gente tem em termos de carreira, né? Então, eu, por exemplo, sou administrador, acho que o Thiago também é, se eu não estou enganado, daqui a pouco ele vai se apresentar melhor, o Guilherme também vai dizer a sua formação, mas vou pegar aqui um engenheiro civil, né? Um aluno ou alguém que está pretendendo ir para engenharia civil, e, enfim, será que antes da escolha profissional não vale a pena ele bater um papo com um engenheiro que já está construindo casas, apartamentos, obras, etc., né? E da mesma forma, você ainda que tenha só uma ideia de empreendimento, ou nem ideia ainda tem, mas gosta do tema, gosta da temática, será que não valeria a pena bater um papo, conhecer um pouquinho sobre um dos aspectos, né, de uma jornada de empreendedorismo e inovação? Então, por isso, faz sentido, sim, a gente, no nosso ponto de vista, obviamente, bater um papo sobre investimento. E aí eu queria trazer essa provocação também para os nossos participantes. Vou começar aqui com o Guilherme por questão de ordem alfabética. E aí, Guilherme, o que você pensa a respeito disso, né? Mesmo aquele que nem tem um empreendimento ainda, talvez está nos primeiros passos, você acha que ainda vale a pena a gente ter um conhecimento, ainda mínimo que seja, sobre esse cenário de investimento? E aproveita também para se apresentar e falar dos negócios aí que você toca. Massa. Boa pergunta. Antes da gente falar sobre, né, mas só passando um pouco de contexto para o pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme do C-Hub. Então, a gente fundou um espaço coworking em 2017. Começamos com 180 metros quadrados, hoje passamos dos 1.000, graças a Deus, e estamos em busca de abrir mais uma unidade fora da nossa querida Natal. E em 2021, a gente fundou a Poti Ventures. Eu, o Gustavo Azevedo, da 2A Engenharia, e o Francisco André Moura, que ele está trabalhando hoje na The Venture City. E são dois caras fantásticos e a gente está nessa missão de construir uma cultura de investimento tanto no Rio Grande do Norte, mas olhando para nível Nordeste. Então, essas são breves apresentações. E falando sobre o empreendedor que está começando e esse relacionamento dele com o ambiente de investimento, eu acho que sim, eu acho que se você está ali naquela fase inicial, você tem que entender como é que os VCs pensam. Isso é muito importante, porque esse ponto de vista, entender como é que eles constroem ali aquela jornada de investimento deles, ele vai ajudar também a você a estar respondendo perguntas no futuro.
Então, obviamente você tem desafios que quando você vai levantar um Series A que você não vai ter lá atrás, obviamente, né? Mas alguns aspectos muito básicos, como tipo, tamanho do mercado. Meu mercado ele é grande o suficiente para eu estar criando um negócio, uma startup. Faz sentido eu entrar dentro de um ciclo de venture capital? Um outro ponto muito importante, tipo, pergunta, né? O meu time, ele tá bem formado? Então, ali, o investidor ele vai fazer perguntas. E, obviamente, talvez o empreendedor não entre ali num ciclo de investimento lá no início, mas eu acho que ele buscar momentos para estar ouvindo ajuda bastante. Eu digo isso porque já participei de vários eventos de startups, várias apresentações de pitches, e tanto aqui como fora do país. E ter a oportunidade de ouvir aquelas perguntas me ajudaram na minha formação. Então, eu acho que, beleza, você não está no momento de levantar capital, mas, cara, não tem problema. Ali é uma oportunidade de você bater um papo depois com o empreendedor que está levantando. É um papo ali, é uma oportunidade para você conversar com o investidor. O que é que esse cara está olhando? Que tipo de negócio ele quer colocar o dinheiro dele? Será que você está construindo algo assim? Então, eu vejo muito por esse lado, Rodrigo. De sim, você está começando a viver esse ambiente. Maravilha, muito conectado aí com o que a gente estava dizendo. Tiagão, no seu caso aí, à frente da AutoForce, né, tem uma história de empreendedor muito legal, gosto sempre de reforçar isso, né? Qual a sua avaliação em relação a este envolvimento com a temática, né, de investimentos, ainda que talvez a pessoa nenhum empreendimento tenha, seja ali nos primeiros passos? Você concorda que é importante também ter esse assunto próximo de si, né, durante essa jornada? Completamente, Rodrigo. O Guilherme falou muito bem. E nós somos um exemplo vivo de tudo isso que a gente já falou e que nós vamos desenvolver durante esse bate-papo. Eu acho que a função primordial de todo empreendedor que está no início é aprender. Aprender e validar a sua hipótese de problema, a sua hipótese de cliente e sua hipótese de solução. Então ele precisa ter isso muito claro. Eu até gosto de falar que a função do empreendedor nos primeiros dias assim do seu negócio é invalidar a sua ideia de negócio, de verdade. Ele precisa colocar a teste, ele precisa estressar a sua ideia de negócio, né? Então ele precisa ir a campo, conversar com clientes, com competidores, ele precisa criar um mini produto viável. E um mini produto viável pode ser uma apresentação no PowerPoint, pode ser uma landing page, pode ser algo que consiga simular o que ele está pretendendo oferecer para aquele cliente que tem um problema específico. É o famoso nicho de mercado, né? Você precisa ser muito bom e realmente ser a aspirina da dor de cabeça de um público específico. Após isso, você pode procurar investimento. E eu acho que o melhor investimento que você pode ter logo no início é o retorno financeiro do cliente que compra de você. É o que eu costumava falar lá na AutoFoz. Nossos investidores serão os nossos clientes. A gente precisa entregar valor para esses clientes. A gente precisa entregar uma solução que eles gostem de utilizar, que eles se sintam bem utilizando, que gere valor. Eles vão financiar o nosso negócio. Eles vão financiar o nosso crescimento. Não é à toa que a gente só recebeu esse aporte, Guilherme e Rodrigo, como vocês bem sabem, 6 anos depois de empresa. Quem financiou todo o crescimento da empresa foi os nossos clientes. Agora, eu não estudei sobre isso. Tipo, eu não conversei com os investidores, eu não li livros, eu não assisti vídeos, eu não conversei com empreendedores de forma alguma, né? Como eu falei agora há pouco, a função de todo empreendedor, principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses e anos, é estudar demais, conversar com o mercado, conversar com todo mundo, trocar informações, falar sobre a sua ideia, falar sobre o seu potencial produto, que muitas vezes acontece também, né, Rodrigo e Guilherme, que o empreendedor ele fica tão preso dentro da caixinha achando que tem realmente a cura do câncer ou realmente a fórmula da energia que vai levar o homem a dominar a galáxia, que ele fica guardando para si só, não fala para ninguém, né? Com medo, por exemplo, não podem roubar minha ideia. E a primeira coisa que o empreendedor precisa ter, a partir do momento que ele tem, né, aquela luz de desenvolver um negócio, é compartilhar ao máximo com as pessoas certas, né? Que podem ajudá-lo a desenvolver aquela proposta de solução, a proposta de negócio. Então, eu compartilho muito disso porque foi algo que eu fiz, de verdade.
Eu aprendi rápido que eu precisava contar sobre o meu negócio, somente para os potenciais clientes, para competidores. Para você ter ideia, no início da Autofoss, eu fui jantar com os competidores que queriam comprar o meu negócio só para tirar do mercado. Fui jantar com eles. Então, tenha seus competidores, seus potenciais inimigos também muito próximos. Vai jantar com os caras, vai almoçar com os caras para aprender mais sobre o mercado. Maravilha, maravilha. É a arte da guerra aí na prática. Pessoal, assim, bom, que bom que a gente concorda, né, e converge em termos dessa linha. Como a gente está, né, tratando aqui, a proposta nossa talvez é para essa fase um pouco mais inicial, eu vou fazer uma pergunta aqui direcionada a esse ambiente inicial de investimento, né? Essa abordagem que o Thiago trouxe é muito interessante, né? Pensar no cliente como um investidor do negócio. Eu acho que é um mindset bem legal, realmente, e fica disponível. Deixa eu abrir um parênteses só para falar aqui para o nosso público que está online, caso vocês tenham alguma questão, algum ponto também, tá, pessoal, para poder trazer. Vamos aproveitar aqui, o momento também é para vocês, para interagir, então pode mandar perguntas, comentários, tá? Fiquem à vontade aí para usar esse ambiente do Go para a gente fazer isso aqui. Então, fechando esse parênteses e voltando aqui para o nosso ponto, né, o ponto normalmente, o mais convencional, né, que uma startup está iniciando ali, é o famoso bootstrapping, né, ou seja, o investimento do capital próprio sendo colocado no negócio, né, ou seja, o próprio empreendedor acreditando na sua ideia, apostando nela. E aí, Thiago, vou passar para você, queria na visão, né, de um empreendedor mesmo de negócio que passou por essa fase, e na sequência eu vou conversar com o Guilherme, talvez uma visão mais de investidor, para como é que ele avalia uma empresa que só está com bootstrapping, né, na hora que ele avalia investir no negócio. Mas, voltando para o Thiago, eu queria, Thiago, que você desse esse panorama, né, qual foi o ponto de virada que você, né, chegou para você e falou, putz, está na hora de eu pensar realmente em ter um aporte, né, ter alguém comigo, né, né, que a gente chama também do smart money, alguém que vai trazer não só o capital, mas um conteúdo mais de subjetivo, né, para o meu negócio também, em termos de networking, vários outros ganhos não financeiros que estão envolvidos normalmente numa atribuição de um investimento. Legal. Autofoss foi bootstrap total, né? O dinheiro que foi utilizado para construir a primeira versão do nosso produto foi um Ford Ka que eu tinha, mais R$ 5.000 emprestado do meu pai, né? Eu gosto muito de reforçar essa ideia. Então, e mais uma grana que eu tinha guardado, da rescisão da agência lá que eu saí. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha um dinheiro super curto e a falta de dinheiro te faz realmente trabalhar melhor. Aí, abrindo até um parênteses, quando a startup, né, a empresa tem dinheiro demasiado logo no início, ela faz muita besteira, muita besteira. Então, a escassez de dinheiro, a escassez de recursos faz você ficar, né, mais ligado, você se torna um indivíduo mais cuidadoso, você pensa e age estrategicamente. Foi isso que a gente fez. Eu tinha uma pista bem limitada. E tem uma analogia que eu gosto muito da startup, é que a startup é um avião que está construindo as asas, a turbina, precisa decolar, porque lá no final tem um grande penhasco. Então, a pista é o recurso, né? Tipo, você tem um limite de dinheiro. E a startup é o teu negócio e você botou, muitas vezes, muitas pessoas lá dentro. Naquela situação, você colocou um sócio, você colocou os seus pais, porque pegou dinheiro emprestado deles, provavelmente. Você já tem um estagiário, 1 ou 2 clientes, então você tem um risco assumido nesse caso. No nosso caso, foi desse jeito, né? Peguei esse dinheiro emprestado, mandei desenvolver a primeira versão do nosso produto, foi entregue em tempo hábil de 3 meses. Eu já tinha prometido essa solução super fit com o problema que os clientes tinham, é uma solução também super enxuta, porque o dinheiro só dava para construir determinadas features. O cliente já começou a utilizar, a entender valor, a já me remunerar, e aí eu fui crescendo, fui aprendendo, fui vendendo mais, fui aprendendo, fui vendendo mais, fui contratando mais gente, a coisa foi desenvolvendo. Agora, a partir do momento que a gente atingiu um faturamento de R$ 50.000, por exemplo, que foi no espaço curto de tempo também, eu poderia ter pensado, realmente aqui eu tenho uma oportunidade de crescimento. Em tantos meses eu já atingi R$ 50.000 de faturamento. Eu provavelmente poderia ter procurado um fundo, um investidor anjo, para poder escalar o negócio, porque eu tinha métricas que mostravam que meu negócio tinha escala. Mas o que foi que eu fiz? O que eu falei agora há pouco. Não é necessário o meu financiamento virá dos meus clientes.
E, por um lado, foi de forma ingênua esse pensamento, e, por outro lado, foi orientado da maneira também correta de crescer organicamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque até 2019, a gente realmente não tinha pensado em nenhum momento de adquirir investimento por fundo ou por investidor anjo, de verdade. A gente vinha crescendo organicamente, contratando gente, crescendo e se expandindo. Mas o que acontece? Quando você cresce e começa a contratar mais gente e clientes grandes começam a fazer parte da sua carteira, você começa a ter grandes desafios. Desafios de gestão, desafio de gente, de estratégia, de produto, de escala. E do tipo, o empreendedor, nos 2, 3 primeiros anos, ele está muito envolvido na operação. É pau na máquina todo santo dia. E você precisa ter uma visão de outras pessoas que já passaram pelos mesmos desafios que você passou. Então, a gente entrou na Endeavor Scale Up, em 2019, né? E quando a gente foi para lá, a gente viu empreendedores do nosso nível ou acima que já tinham recebido aporte. Falou, cara, vocês não receberam aporte? Não, para que aporte? Não, cara, mas não é só o aporte. Você tem que entender que você está passando por coisas e você vai passar por coisas que são extremamente complexas, que você nunca se deparou. E quando você traz um fundo para a PROS, um fundo de anjo, por exemplo, você traz todo o network dos caras e você também traz a trilha das pedras, o caminho. Falei, cara, isso é verdade. Porque hoje eu estou com problemas que eu não consigo resolver. Eu bato a cabeça na parede e volto, é muito empirismo, sabe? Você vai batendo, e você gasta um recurso de tempo e de infraestrutura gigantesco que, por um lado, se você tivesse próximo um fundo, ele poderia te conectar com as pessoas certas, te ajudar a contratar as pessoas certas, destravar coisas que você não está conseguindo, além de tudo, ter fôlego com recurso financeiro, né? Então, 2019 acendeu essa luz para a gente. E aí, em 2020, eu lendo muito, estudando e entendendo que o melhor momento de você ir para esse mundo do fundraising, né, é quando você não precisa do dinheiro. E a empresa não precisava do dinheiro. A gente sempre foi break-even, a gente sempre gerou caixa. Então, eu entendi isso. E aí, um dos livros que também me ajudou bastante, Guilherme e Rodrigo, com relação ao modo de se fazer uma empresa com recursos de investimento, foi o Blitzscaling. E lá ele era bem claro sobre as regras, os processos, o porquê, quando e quem. E foi quando a gente começou essa jornada de conversar com os fundos. Então, a gente começou com muitos fundos ano passado, mas foi no melhor momento de todos, foi o ano passado, porque a gente não precisava do dinheiro. A gente tinha passado pela aceleração. Eu estava muito mais maduro em termos de conhecimento. Eu já estava conhecendo o Guilherme, já tinha conhecido muito mais gente com relação a esse universo. Conheci o André, né, que faz parte do projeto do Guilherme, então eu já estava mais preparado. Foi quando a gente encontrou um fundo que estava fit conosco e fechamos esse ciclo, né? E o mais legal de tudo é que a gente está tendo reuniões de conselho todo mês, aí compartilhando até uma experiência, Guilherme e Rodrigo. A gente nem chegou a tocar no dinheiro, praticamente, do que a gente recebeu, para você ter ideia. Aí os fundos comentando, né, os 2 investidores que ficam participando do nosso conselho, falou, cara, você nem tocou no dinheiro? Não, a gente ainda está para receber a segunda tranche agora, né? Então a gente vai receber a totalidade do dinheiro e nem sequer chegou a tocar direito no dinheiro. Aí o que eles falam, tipo, é startup camelo. Você já ouviu falar desse termo, startup camelo? Porque tem unicórnio, que é aquela loucura de consumo gigantesco de recursos, né, para crescer. E tem a camelo. Guilherme, se você pudesse contar um pouco sobre a startup camelo, eu acho que seria bem legal, viu? Fala aí pra gente, Guilherme. Cara, né, a startup camelo é aquela que sobrevive lá no deserto, né? Então, tipo, é até legal que lá no fundo do que o André trabalha, no The Venture City, né? Eles não estão em busca de unicórnios, não. Eles me dão uma meia dúzia de camelos que eu tô satisfeito. Exatamente. Qual é a sacada do camelo? Bebe água, caminha. 3 meses depois bebe mais água, caminha. Entendeu? Tem outra analogia que é do bode. O bode sobe a montanha, come um pouquinho, faz cocô, depois sobe um pouco mais a montanha, come mais um pouquinho e vai subindo, vai escalando. Não é aquela loucura frenética dos unicórnios que a gente está acostumado a ver na mídia, que startup recebe 250 milhões de reais e atua durante 5 anos sem dar lucro, aí o novo aporte
tantos milhões de reais, virou unicórnio, vale bilhões, mas ainda não gera caixa, né? É diferente. E os investidores estão mudando também esse mindset. Estão buscando mais startups do tipo Camelo e Bod do que essas startups unicórnios também, né? Legal, gostei demais das analogias aí, papo novo e termos novos aí para a gente poder ir aprendendo. Guilherme, nessa pegada que a gente estava falando, né, bootstrap, então você está à frente de um negócio que no dia a dia lida com muitas startups, muita pessoa deve chegar para você, cara, tô com ideia de negócio, ou tenho a ideia aqui de $1 milhão, investe em mim, como diria aquela música do Jonas Esticado. Como é que você, na verdade, assim, do que você recebe no dia a dia, né, qual é o grande ponto, aí falando como o Guilherme, né, à frente da Poti Ventures, ou investidor, né, próprio aí, particular, enfim, como é que você analisa esses negócios que estão, né, assim como a Autoforce se sustentou por muito tempo aí com fundo próprio, com o próprio dinheiro, né, na hora de você pensar em, de fato, se aproximar do empreendedor, fazer alguma oferta, fazer alguma proposta, né, como é que o papel de um investidor analisar uma startup que está nesse tipo de maturidade, vamos dizer assim. Legal. Assim, eu vou compartilhar 2 cenários, tá? Eu fiz 2 investimentos anjos na minha vida. Esses 2 primeiros foi para eu poder aprender. Quando a gente criou o C-Hub, era até legal. Tava eu, o André, Francisco André, e o irmão dele. A gente tava no escritório do André antigo, e a gente tava falando do C-Hub. E disse, bicho, um dia isso aqui vai ser uma incubadora, uma aceleradora. Era o meu sonho lá atrás, né? E aí, 2 anos depois que a gente estava com a operação do coworking, muita startup sempre perto da gente, veio a oportunidade de eu fazer esse investimento. E uma coisa que eu aprendi quando eu rodei aqueles 2 investimentos, tipo, ticket baixo de R$50 mil, R$70 mil, mas 2 coisas eu tinha certeza. O primeiro era que eu não podia pegar muito equity da startup, porque eu ia prejudicar ela. Então, tipo, essa preocupação eu tive lá e, tipo, cara, eu quero ser uma peça que ajude, não uma peça que atrapalhe lá na frente. E segundo, eu acho que a gente pôde identificar muito o nosso valor lá no início. Eram startups que tinham resolvido um problema, elas estavam faturando, pouquinho, mas estavam, já tinham cliente. Os fundadores, os caras estavam ali se debruçando no mercado, os caras entendiam, sabiam vender, só que eles tinham um problema. Eles não tinham a parte técnica, não tinha produto. Então, eu fui e ajudei com isso, ajudei a formar o time de produto e também a trazer essa lógica de escala para os 2 negócios. E eu vi que meu papel lá nesse momento ele foi muito útil para os 2 negócios. Um foi a Fiscalize e outro foi a Tidmo. Inclusive, as 2 estão vivas e as 2 estão bem maiores do que elas estavam quando a gente entrou. E, assim, 99% por mérito dos empreendedores. Eu acho que eu pude ajudar esse 1% aí. E agora, a gente está num outro momento. A gente tem uma oferta maior de capital para investir. A gente, na Poti Ventures, a gente juntou três grandes empresas, que é a Arte-C, a Gente Negócios e a 2A. Temos acesso a outros empresários para fazer investimento junto conosco. E hoje o desafio da gente, até porque a gente faz algo ali junto com outros empresários, então a gente tem que ter um cuidado bem maior na seleção dessas startups. Mas o que eu sinto, assim, que eu tenho um grande desafio é pegar empreendedor que já teve uma mínima experiência com investimento. Aí eu posso trazer a lógica do bootstrapping. Se esse cara ele torrou lá uma grana no início, vendeu o Fiat Uno dele e ele tocou lá o negócio, putz, esse cara dá valor ao dinheiro. Se ele me conta essa história, eu digo, putz, ele não levantou capital, mas ele pegou ali um recurso que era escasso e ele soube fazer. Ou possa ser que esse empreendedor ele conseguiu ter acesso a fundos de fomento. Massa também. O cara foi atrás, que é difícil, não é fácil fazer isso. E ele me mostrou que com 20, 30, 50 mil reais, ele conseguiu crescer a empresa dele. Então ele mostra que ele tem já uma habilidade, uma experiência
para estar pegando investimento e tá tocando. Aparece muito, Rodrigo, empreendedor que tipo, o cara tá lá no início, nunca levantou capital, não mostra esses sinais. Então isso acaba pesando muito, porque a nossa tomada de decisão da Poti tem os apoiadores e os caras são, assim, são chatos com... Tem que ser mesmo, tá entendendo? Tanto porque tem que trazer, a gente tem que achar empresas boas para fazer o negócio dar certo. E a gente tem uma responsabilidade, querendo ou não. Porque é um projeto novo que a gente quer encontrar bons empreendedores. E se a gente errar a mão agora no início, né? A gente pode estar atrapalhando essa cultura. Eu tô louco para acertar e dar tudo muito certo. E a gente servir de exemplo para outras empresas começarem a fazer investimento também em venture capital. Que esse é um outro detalhe que eu acho que até a gente vai ter um papo sobre qual investimento é um ponto bem importante. É até interessante aqui, mudando um pouco de assunto, mas o papo vai seguindo. Eu já vi startups que estavam com investidores. Aí o cara dizia, eu quero exclusividade. Cara, qual é a lógica disso, meu Deus? Eu quero mais gente botando dinheiro aqui porque eu vou ter a agenda do WhatsApp dessa galera. Eu quero que o empreendedor ele tenha ali a maior rede de contatos possível. Então, quanto mais gente está entrando ali na rodada, obviamente não sujando muito o cap table, respeitando a lógica, isso é bom. Então, eu acho que a gente tem que começar a fomentar essa lógica do co-investimento, que nos Estados Unidos é muito forte, e aqui tá aparecendo mais. Eu não sei se o Thiago foi só um fundo ou foi mais de um. No nosso caso, foram 2 fundos. Foi o BR Angels e o GV Angels, né? A gente levantou 2,3 milhões nessa rodada, né? Um seed tardio, ali um semente tardio. Aí a GV entrou com a metade e a BR entrou com a outra metade, né? Então, de um lado eu tenho à disposição cerca de 50 investidores que acreditaram na proposta da Autofoz, que são pessoas do mercado, são executivos, são donos de outras empresas. E do outro lado eu tenho cerca de 40 investidores também, que são executivos, homens e mulheres, donos de empresas, corporações que entendem ou têm fit com SaaS, marketing digital e e-commerce. É o que eu falei logo no início, tipo, vai procurar um fundo, vai procurar um investidor, e é o que você até reforçou. O cara tem que entrar para fazer a empresa crescer, né? O cara tem que entrar para agregar valor, e não apenas colocar o dinheiro e depois, ei, cadê meu dinheiro com um coeficiente aqui de rentabilidade? E vamos lá, do contrário, eu vou executar um contrato aqui, você vai ter que me devolver o dinheiro. Cara, se fosse assim, para banco, né? Não faz sentido isso. Então, é muito legal o que você acabou de falar, Guilherme, porque mostra que o empreendedor também tem que ter essa preocupação, do tipo, vai procurar um fundo, vai procurar um investidor, esse cara tem que entrar agregando muito valor à empresa, né? Maravilha, pessoal. Realmente é um ponto extremamente importante de a gente observar. Eu queria até aproveitar esse gatilho final que o Guilherme trouxe, né, mais voltado para a cultura, né, da cultura do investimento. Eu sei, né, vocês aí estão super engajados em termos nacionais, internacionais, então sabem bem aí que todo dia, se você abrir aí o noticiário, né, especializado, né, em TI, investimentos e tal, todo dia um investimento novo, todo dia quebra de recordes, né, Brasil aí, grande expoente de unicórnios, né, da América Latina, né, recentemente aí, em números. Então, país, obviamente, né, temos muito ainda a crescer como um todo, mas está cada vez mais respirando isso, né, então eu digo que, né, se o cenário de empreendedorismo de inovação chegou nesse patamar, o mínimo que vai acontecer é ele permanecer nele, mas a aposta que eu faço, e nem é tão mãe de nada assim, é que as coisas vão crescer, né? Como é que vocês estão analisando esse cenário atual, em termos de Brasil, e aí trazendo a perspectiva mais, né, potiguar aqui da nossa realidade, né? Vocês entendem que, ainda que seja aos pouquinhos, né, essa cultura, essa abertura dos empreendedores para pensarem com mais carinho, vamos dizer assim, né, nessa questão de investimento, o bate-papo com rede de investidores tem crescido, ou é algo que vocês acham ainda que a gente precisa fomentar melhor na cabeça dos empreendedores, e por que não também naqueles que têm potencial de investir, né, em negócios dessa linha, que
que talvez não conhecem ou têm medo, têm risco, né? A maturidade do nosso ecossistema, como é que vocês avaliam que está? Vamos começar com o Thiago. Cara, era bom a gente começar com o Guilherme, viu? Porque... Então tá, Vamos lá, Guilherme. Passa para mim, vai, a gente vai tocando a bola aqui. Eu adorei a pergunta. Seguinte, eu acho que Thiago, ele tem que pegar ali 1 hora do mês dele e o C-Hub tem que ajudar a juntar bons empreendedores e ele compartilhar essa experiência que ele está fazendo. Qual é a dor de alocar recurso? Como é esse processo de investimento? Eu acho que ele compartilhando essa experiência... Eu sei que ele já faz isso, tá? Mas ele compartilhando essa experiência de investimento dele vai ajudar a gente pegar mais gente e colocar dentro dessa trilha. E a experiência que ele passou vai servir de exemplo ali para o cara que nunca passou por isso já está preparado para algumas perguntas. Então, isso é muito importante. Então, que a gente crie ambientes para estar compartilhando nossas experiências. Isso aí é um ponto muito importante. A nível nacional e até internacional, a gente olhando sobre a oferta de capital para Venture Capital, talvez a gente esteja vivendo uma bolha. Talvez, certo? Alguns analistas dizem que sim, que a gente tem uma oferta de capital muito alta, está acontecendo muitas aquisições, até porque a gente tá saindo de uma pandemia e então, querendo ou não, o mundo está em recessão econômica, mas a gente está vendo aí várias aquisições, então tem que entender como é que isso aí vai continuar no futuro. Porém, eu não estaria muito preocupado se eu fosse uma startup aqui do Nordeste. Por quê? Porque as rodadas que as nossas startups aqui geralmente levantam são rodadas mais iniciais. Então, eu não acho que, caso a gente tenha uma bolha, essa oferta de capital aí, ela venha a ser afetada. Aí cai naquela questão da gente criar uma cultura de investimento para investidores anjos, para empresários e tudo mais, né? Como é que a gente faz isso? Assim, eu espero que a gente consiga melhorar esse cenário. Até uma das missões da Poti, que nasçam novas Poti. Tá tendo a iniciativa da Overdrive, muito legal, lá no Pernambuco. O pessoal conseguiu trazer grandes corporações para começar a fazer investimento. E, assim, quando uma iniciativa ela surge no estado, aquilo ali reflete para toda a região. Então, tem uma startup daqui, que é a RUT, não sei se vocês já ouviram falar. A RUT é de 2 caicoenses. Um cara técnico, trabalha na Finlândia, numa empresa de tecnologia de lá, e está part-time ainda. E o outro cara é o CEO, que é o vendedor, lá de Caicó. Os caras montaram um projeto e conseguiram ser acelerados pela RUT. Então, a aceleradora do Pernambuco fez um investimento numa startup aqui em Potiguar. E a gente da Poti espera a mesma coisa. A gente, um ponto principal da nossa tese é o quê? É investir em fundadores que tenham alguma relação expressiva com o Nordeste. Então, assim, até André gosta de dizer, se o cabo gostar de cuscuz, tá valendo já, né? Mas, assim, essa é a minha ótica, assim, para essa pergunta, e eu acredito que a gente vai conseguir, sim, melhorar esse ambiente. Eu tenho boas expectativas. Legal. Bom, aí até aproveitando a provocação mesmo que você fez ao Thiago, né, nesse sentido, né, de dedicar, eu sei que ele faz muito isso, realmente é um cara bastante engajado. Thiago, como é que você vê, assim, esse give back, sabe, assim, a startup que está aqui, nasceu, esse retorno para a comunidade, enfim, de levar, né, esse nome, essa raiz, né, a camisa do cuscuz, como a galera gosta de dizer aqui, assim como eu levo do pão de queijo para onde eu passo também, embora seja muito feliz aqui no Rio Grande do Norte, mas eu inclusive nessa questão, né, acho que de estar sendo bem visto, bem comentado, ter uma referência, né, ser de fato uma referência na região onde está, seja na questão de investimento, seja com outros aspectos também, mas quando a gente fala de retorno, né, tem um retorno financeiro e também o não financeiro. Eu acho até que a gente caminharia mais nesse sentido, né, questão de identidade, né, de fazer uma devolução de alguma forma
o ecossistema, né? Como é que Total. da AutoForce vocês estão levando isso? Boa. Ainda tratando da primeira pergunta, eu enxergo esse mundo do investimento como algo já, digamos assim, comoditizado, né? Porque dinheiro, até o Guilherme falou agora, tem abundância. Não se sabe se é uma bolha ou algo do gênero, mas tem muito dinheiro disponível, muito dinheiro. E do tipo, ano passado, quando eu entrei nessa jornada de fundraising, eu percebi isso, porque a gente conversou com fundos pequenos a fundos gigantescos. E a quantidade de dinheiro disponível deles é enorme. Tá, para você ter uma ideia, a gente já recebeu aporte, já está na mídia, em todo canto que a gente recebeu aporte, e tem fundos me prospectando, perguntando se a gente não quer dinheiro, quando é que a gente vai abrir a próxima rodada, a coisa toda. E não fosse o bastante, como a gente está lá no Crunchbase, a gente tem um perfil lá, e lá mostra as nossas rodadas de investimento, family offices ou fundos de fora estão vindo conversar comigo no LinkedIn, perguntando quando é que vai ser a próxima rodada para investir. Então, do tipo, capital está disponível. O que falta, nesse caso, é como o Guilherme acabou de colocar aí. São empreendedores que saibam dar o valor a dinheiros, empreendedores que saibam dar valor à solução, ao negócio, que já tenham realmente ter algum teste de crescimento e que tenha esse pensamento de longo prazo e propósito. Aí onde eu entro na sua pergunta agora. Porque a AutoForce, ela tem um propósito muito claro, a nossa missão e a nossa visão também é clara para o mercado, para os nossos clientes, colaboradores. Eu sempre coloquei com meus sócios que a gente não deveria sair de Natal. Não deveria. A gente não deveria seguir aquela jornada da startup nordestina que sobe no ônibus ou no pau de arara e vai lá para São Paulo tentar a vida. Que é isso? A gente está repetindo de novo isso que já aconteceu em outrora com o Nordeste, não porque, cara, se você ficar aqui em Natal, você vai quebrar, você vai falir. Sério, vai acontecer isso comigo? Vai acontecer com você. Então, de muitos colegas, muita gente me dizia isso. Inclusive clientes diziam, cara, você tem que ir para São Paulo, você ficar aí no Nordeste, ninguém vai te dar credibilidade. Aí isso ia me dando mais, rapaz, eu vou fazer o contrário, então, eu vou ficar no Nordeste, vou ficar em Natal, vou crescer e eu vou mostrar que é possível, né? Fazer isso acontecer. Então, vem muito disso, né? Cara, como é que um estado como o nosso vai? Que tem boas universidades, que tem pessoas super engajadas, que são nordestinos. Então, a gente realmente sabe o que é passar risco, a gente sabe realmente o que é trabalhador, a coisa toda. Porque eu não poderia. Então, a ideia do propósito, a ideia da missão, está muito relacionada, nesse caso, a mostrar para o Brasil, mostrar para o Nordeste, mostrar para a nossa cidade, Natal, que é possível, sim, fazer grandes negócios, é possível, sim, escalar o Brasil inteiro, sem precisar ir para outros estados do Sul e Sudeste, como comumente é visto, e são até crenças limitantes, de verdade, porque muitas vezes você poderia desenvolver seu negócio aqui, você poderia aproveitar dos recursos que nós temos, e agora cada vez mais tem recursos, o próprio Sebrae, o Guilherme com toda essa operação e muitas outras instituições, do que você ir lá para o Sudeste, onde a concorrência é ainda maior, para tentar desenvolver o seu negócio. Então, a gente tem essa cabeça. E aí, como propósito, o que é que a gente pensa? Bem, e se a gente transformasse Natal realmente como a casa da AutoForce? E quando alguém pensasse em Natal, pensasse, aí é a casa da AutoForce. Ou quando, se a gente fosse lá fora falar sobre a AutoForce, diziam, rapaz, a AutoForce mora em Natal. Como muitas vezes acontece quando você vê a RD Station. A casa da RD Station é onde? A casa do Conta Azul é onde? Então fica... É Floripa. Floripa é a casa da RD Station. Então, caramba, eu vou fazer a mesma coisa com o Natal, desse jeito. Então, eu vou investir também nas universidades. Eu vou começar a contratar mais gente aqui. Eu vou investir em cursos profissionalizantes, para que a minha mão de obra também possa ser daqui. Entende? Porque quando a gente cresce, começa a precisar de mão de obra mais qualificada, mais especializada. E por que não aproveitar isso com as universidades? Por que não eu treinar a mão de obra que eu preciso aqui? Claro, eu vou precisar de alguns sêniores que podem estar espalhados em qualquer parte do planeta, mas eu posso formar mão de obra daqui para justamente estar alinhada com esse meu propósito de vida e de empresa, né? Então, esse é o nosso modelo mental.
Só complementando o que o Thiago falou, essa questão de formar a base aqui, eu como demais disso. Eu acho que tipo, a Activesoft é outra empresa de tecnologia, a própria Evolux também. O pessoal está contratando bastante gente e formando gente aqui. E aí, até uma reflexão interessante é essa, né? Tipo, antigamente era pau de arara e ia para São Paulo. Mas só que essas barreiras elas foram destruídas. Hoje, pergunta, Tiago, se é fácil contratar dev aí. O cara pode estar aqui, tá na China lá a empresa, e o cara tá trabalhando daqui. É isso aí. Então, tipo, isso não existe mais. Não existe. E a gente pega um avião, vai lá. Se for para apertar a mão de alguém para fechar um negócio, a gente pega um avião e vai. Isso não é um problema. E eu acho que o próximo movimento é esse que o Thiago falou: é a gente investir nas instituições que estão próximo da gente. E eu vou ainda mais, Tiagão. Eu acho que a gente tem que começar a criar polos de formação nos interiores. E que a gente emprega a pessoa no interior do Rio Grande do Norte, ele fica trabalhando de lá. R$ 1.000, eu sou de Florânia, tá? R$ 1.000 vale 2 em Florânia. Então, a gente acaba dando uma qualidade de vida até melhor para as pessoas que têm aspectos culturais lá e acaba sendo uma barreira das nossas empresas para quem está de fora. Bicho, a gente é empresa daqui, da terra. A gente quer que o dinheiro fique aqui. Então, tipo, eu acho que essa preocupação é muito válida. E essa discussão, eu acho que tem que ser feita mais, e até que as entidades públicas também cheguem perto, porque a gente tem que gerar emprego aqui, não tem outro caminho. Concordo demais, pessoal. Bom, a gente está chegando aqui o finalzinho. Vê como é que o papo é bom, né? Vai fluindo, que o tempo passa que a gente nem vê. Já estamos aqui caminhando para a reta final. Mas eu queria deixar, né, nesse momento aqui uma oportunidade para quem está nos ouvindo aqui, né, de ouvir de vocês também perspectivas, né? Ou seja nesse cenário de investimento, enfim, a ambiência que o GoRN nos proporciona, né? Eu estava vendo os números esses dias, parece que a comunidade toda está gerando mais de 1.300 pessoas, né, dos que estão dentro da plataforma como um todo. Então, é um número bastante representativo. A gente sabe que, normalmente, os que estão envolvidos são grandes multiplicadores, assim como vocês, né? Ou seja, quando o Guilherme fala, atinge um número expressivo de pessoas que estão ali ao redor da atividade dele, o Thiago da mesma forma, a gente no parque também tem uma responsabilidade grande em relação a isso. Então, eu queria ouvir de vocês esse aspecto, né? Qual uma mensagem final em termos de perspectivas, né? Que o nosso ecossistema tem para todo esse cenário que a gente está trazendo aqui no âmbito do GoRN. Quem quer começar? Vai lá, Gui. Bora lá, vamos lá. Assim, acho que o Go, ele é uma bela de uma semente aí que ele já se tornou uma árvore, acho que vai fazer muita sombra. Mas começou lá atrás, né, com o Startup Day. E eu não esqueço nunca. O último Startup Day, que foi presencial, em 2019, ele rodou em Currais Novos, gente. A gente, o ecossistema, a gente conseguiu botar 100 pessoas no auditório lá do CDL de Currais Novos para falar de startup. E isso para mim é lindo. Eu acho que Thiago estava lá no início do ecossistema, foi difícil, né? A galera não entendia o que era, mas hoje o movimento ele vem crescendo e eu acho que ele tende a crescer ainda mais. A gente tem que trazer as pessoas certas para perto. Eu fico até confuso, porque ultimamente, antes vinha muito jovem, muita galera ainda que estava iniciando para conversar comigo. Hoje não. Hoje vem empresas grandes. Guilherme, eu quero entender como é que eu me relaciono. E a gente aqui no C-Hub e a própria Poti também, a gente tem esse desafio de entender como a gente relaciona essas grandes empresas que querem gastar energia. Eu não sei como, a gente está aprendendo a fazer esse movimento, porque é uma energia muito valiosa, e isso me dá mais esperança. E eu acho que os próximos anos eles vão ser bem legais. Eu acho que caras como o Thiago aí, que estão dando sucesso, vai vir outros empreendedores muito bons também, que vão estar levantando boas rodadas, e que levantar rodada, que eu digo,
vai gerar mais impacto também para o próprio ecossistema, vai estar empregando mais gente, vai ter ali empreendedor com o desafio de empregar e formar gente boa, que eu acho que isso aí é o que faz mudar a nossa sociedade. Então, assim, sejamos realistas, mas sejamos realistas e esperançosos, né? Como diz o bom e velho Ariano. Legal. Se eu fosse resumir tudo isso que a gente falou, principalmente nessa analogia que o Guilherme fez, né, de sementinha e árvore, da sombra, coisa toda, é pensamento de longo prazo. É uma coisa que eu falo muito na Autofoss. Cara, você tem que ter pensamento de longo prazo. A Autofoss ela tem 6 anos. A gente nem é velho, a gente nem é novo, mas a gente está há 6 anos no mercado. E eu tracei os primeiros planos da Autofoss para 10 anos em 2014, para você ter ideia. E a gente vai atingir 10 anos de empresa em 2024. Porque quando eu decidi sair da agência onde eu trabalho foi em 2014. Eu falei, eu vou montar esse negócio. E eu tracei um plano. E a cada trimestre eu vou executando parte desse plano até chegar em 2024. Que quando eu chegar em 2024 eu vou traçar um plano de mais 10. Então, isso mostra o modelo mental. Porque muitas vezes as pessoas, viu, Rodrigo e Guilherme, confundem a startup com algo frenético, algo passageiro, algo que tem que ser rápido, tem que escalar, vender, pegar dinheiro e viver de rock and roll ou algo do gênero. Mas não é. É um pensamento a longo prazo. Inclusive, o ecossistema que está sendo criado, como o Guilherme falou. Isso lá atrás, em 2012, foi quando eu conheci o Carlos, o Von Schossen, para você ter ideia. Em 2012, eu estava na faculdade. E eu fui apresentar para ele o livro Business Model Generation. Para ele nem conhecia aquele negócio e já estava começando a ser exibido em alguns eventos do Sebrae. Nem o Sebrae sabia o que era direito de startup, né? Então, para você ter ideia. E a gente foi construindo aquele negócio, de um lado ele, aí começou o pessoal do Jerimum Valley também, que eu fui um dos primeiros a participar naquela época, que o Jerimum Valley já é uma coisa bem diferente, uma coisa bem mais organizada. Então, qual é a grande sacada? Pensamento de longo prazo. Governo, pensamento de longo prazo. Instituições de educação, pensamento de longo prazo. Empreendedores, pensamento de longo prazo. Fundos de investidores, Guilherme, como ele já bem colocou aí, pensamento de longo prazo, né? De verdade. É prestando atenção na meta de curto prazo, é claro, mas visando o futuro que está sendo construído. Porque o futuro não é um lugar que a gente chega lá, chegamos no futuro. A gente vai construir esse negócio, né? A 4 mãos. Maravilha. Pessoal, bate-papo altíssimo nível. Super satisfeito aqui com o que a gente trouxe, tá? Você que está aqui com a gente até o momento, obrigado pela presença, por estar prestigiando aqui esse bate-papo, tá? Guilherme e Thiago, muitíssimo obrigado aí por terem topado trazer esse tema, né, que o Parque Metrópole provocou. Quero aproveitar aqui, antes de encerrar de fato, para convidá-los para amanhã também. Tem mais GoRN por aí. Amanhã, cedinho, 9 horas, a gente vai bater um papo com o Anderson da empresa Inoval para falar sobre a jornada do empreendedor, com esse aspecto da dor, né, que o empreendedor sofre de fato no dia a dia. Finalzinho da tarde, a gente vai estar falando sobre a experiência do Instituto Metrópole Digital em contratação com empresas de tecnologia de alto porte, tá? A pesquisa e desenvolvimento acontecendo dentro do nosso estado, com empresas super expressivas aí, né, que a gente está lidando no dia a dia. E mais um pouquinho depois, já no iniciozinho da noite, um bate-papo sobre propriedade intelectual, com um parceiro nosso lá da Bélgica, o Paulo Coelho Vieira, manja muito do assunto, tem uma empresa, né, que trabalha questões de propriedade intelectual, então vai trazer também essa perspectiva que é muito interessante também, dependendo do negócio que você tenha, talvez caiba aí uma patente, caiba alguma coisa que precisa ser protegida, e a gente é importante conversar disso também nessa jornada, né, do que é ser uma startup. Então, os meus colegas aqui que estão comigo, obrigado de verdade, tá? Um abraço aí, uma boa noite. Fiquem à vontade aí para se despedir da galera também. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. E amanhã curtir mais GoRN. Até a próxima. Valeu, pessoal.